Bom dia para todos. Hoje, dia 13 de julho de 2020, eu quero dirigir estas palavras principalmente à direção do nosso querido Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com todo o respeito que eu tenho aos meus superiores hierárquicos, mas é uma palavra de verdade que eu vou dizer em nome de todos aqueles, principalmente, que trabalham no chamado interior. A gente vê a desigualdade. Aqueles que trabalham no interior, que deveriam ser tratados de igual para igual em relação aos chamados da capital, infelizmente, isso não acontece. E a gente vê pela primeira vez, com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, vai acontecer a promoção de um juiz cujo nome não vou mencionar agora por uma questão de ética. Esse vai ser o primeiro juiz do interior promovido a desembargador por merecimento. Esse vai ser o primeiro. E o Nelson, como nós o chamamos, falou: para mim não há diferença entre interior e capital. Esse é o primeiro caso de promoção por merecimento ao Tribunal de Justiça que vai acontecer ainda neste mês de julho. Então, eu quero ponderar a nova direção do tribunal que assumiu em 1º de julho, ponderar algumas coisas que não chegam ao conhecimento da cúpula do tribunal. Como sabem, eu sou juiz da 1ª Vara de Família de Juiz de Fora. Comecei ali em 16 de setembro do ano passado, 2019. Fui durante 24 anos aqui em Juiz de Fora, juiz da 2ª Vara Civil. E vejo, por exemplo, a dificuldade para darmos andamento a determinados processos. A equipe interdisciplinar, formada por uma psicóloga e uma assistente social, já afirmaram que não tem condições de realizar o chamado estudo psicossocial, em que tem que ouvir a criança, o pai, a mãe e saber como é a vida da criança. Esse serviço está parado por conta da pandemia do coronavírus. E são muitos processos nessa situação. Isso é um problema que não pode ser ignorado. As pessoas têm direito de ver uma solução para isso, mas a assistente social e a psicóloga também não podem correr risco de vida por conta desses processos. Nós vemos também casos de perícia, nos casos de curatela, em que pessoas muito idosas e doentes também pedem o adiamento das perícias. E eu concordo com isso, com o adiamento, porque eu não vou querer que ninguém, a pretexto de dar andamento a processos, ninguém corra risco de vida. E vejo mais, parece que há uma ideia de
retomada do expediente presencial a partir de, se não me engano, 3 de agosto próximo. Nós estamos aí há 3 semanas praticamente de recomeçar o expediente presencial. Na primeira vara de família, segundo informação do meu assessor, nós temos apenas 3 pessoas que não estão na faixa de risco. Então eu fico pensando, como vai ser o atendimento? O tribunal nomeou uma comissão de pessoas bem intencionadas, mas que não conhecem a realidade do interior. Interior é uma coisa, a capital é outra. Nós temos em Juiz de Fora um número assombroso de pessoas contaminadas. E vou dizer mais uma coisa, esta fala minha é direcionada à cúpula do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com todo o respeito que eu tenho pelos meus superiores hierárquicos, como eu falei. Mas todos sabem que 2 juízes aqui de Juiz de Fora, não vou dizer o nome também, faleceram contaminados pelo coronavírus. Juízes aposentados e que tinham uma advocacia intensa, eram advogados militantes realmente. Vieram a óbito há poucos dias atrás. E em Belo Horizonte faleceu um advogado muito famoso, que todos sabem quem é, contaminado pelo coronavírus. Então, esse projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, aliás, obedece ao ordenamento do CNJ, que tem sede, como todos sabem, em Brasília, isso é uma coisa que, me perdoem falar assim de forma direta, mas eu tenho o dever de falar, isso vai provocar mais mortes ainda. Brasília, todos sabem, tem recursos médicos muito maiores do que Belo Horizonte, e Belo Horizonte tem muito mais recursos do que o interior. No interior, a pessoa contraiu o coronavírus, a infecção do coronavírus, a morte é quase que certa. Então, o que acontece? Vem tudo isso programado, planejado por quem está em um ambiente muito mais protegido do que o do interior. Minas Gerais, todos sabem, tem 297 comarcas. A gente sabe que há comarcas que não têm praticamente nem uma Santa Casa, mais ou menos, quanto mais recursos para atender alguém com coronavírus. E se eu estou protegido como membro do grupo de risco, pois que tenho 65 anos, em agosto farei 66 anos, a maioria dos juízes, a maioria dos membros do Ministério Público, a maioria dos advogados, a maioria dos funcionários não estão protegidos por esse privilégio, digamos assim, de ser idoso ou de estar em faixa no grupo de risco. Então, o que vai acontecer? A retomada do trabalho presencial vai provocar muitas mortes e não sei quem vai se responsabilizar por essas mortes. Eu
Sou juiz há 32 anos. Comecei em 11 de setembro de 1987 e tenho uma ideia muito clara sobre tudo que diga respeito ao judiciário, principalmente de Minas Gerais, do qual tenho orgulho de fazer parte. Mas eu quero dizer o seguinte: existem os processos físicos e são milhões de processos físicos. E existem os processos digitais. Há poucos dias atrás, fiz um requerimento ao Tribunal de Justiça, fiz 3 requerimentos para que fosse consertado o PJE. Porque o que acontece? O PJE é um programa que ainda está em fase de aperfeiçoamento e apresenta um defeito muito grave, que é o travamento. O travamento. Só na primeira vara de família, da qual sou titular, foram detectados 247 processos travados, a imensa maioria deles com despacho, decisão ou sentença, que eu prolatei. E ainda não foi dada a solução para esses processos, porque a solução depende do CNJ, que é quem gerencia esse programa, o PJE. Se na primeira vara de família estão travados 247 processos, dos quase 8.000, imaginem que todas as varas de Juiz de Fora, todas as varas que têm PJE devem ter processos travados. Há um caso, por exemplo, de um processo em que eu despachei em 22 de fevereiro deste ano de 2020, está travado até hoje. Outro, eu despachei em outro, em 11 de março de 2020, está travado até hoje, e assim por diante. Então, os processos do PJE apresentam esse defeito grave a nível nacional. Então, há milhões de processos do PJE travados. E não sei como o CNJ vai resolver esse problema, nem quando vai resolver. O juiz não tem condição de reolhar cada um e fazer outro despacho, outra sentença, outra decisão. Isso é parte de informática. O juiz já fez a parte dele, que é despachar, decidir e sentenciar. Isso está prejudicando o nome da justiça, prejudicando as partes, prejudicando o nome do juiz, prejudicando o ganha-pão dos advogados. Então, em 25 de junho deste ano, eu fiz a primeira das comunicações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Diretoria de Informática. Depois eu fiz outras comunicações e fiquei sabendo de que o CNJ já foi avisado disso. E ninguém sabia que estava acontecendo isso. E está acontecendo a nível nacional. Então isso é o nosso trabalho remoto, chamado de forma mais elitizada de home office. Nós estamos trabalhando em casa e está havendo esse tipo de coisa, esse travamento há muito tempo e ninguém sabia. Agora vamos tratar dos processos físicos. Eu me lembro em 2015, quando foi implantado o PJE em Minas Gerais, veio uma equipe do Tribunal de Justiça para fazer uma preleção sobre o PJE. E eu perguntei sobre os processos físicos e perguntei sobre a digitalização dos processos físicos. Então aconteceu o seguinte: não houve
não houve a digitalização dos processos físicos. Na época, eu era juiz da 2ª Vara Civil de Juiz de Fora e lá haviam 2.500 processos físicos. Eu realizei um grande mutirão de processos físicos e consegui baixar para 2.190. É muita coisa que ainda restou de processos físicos. E agora estou na 1ª Vara de Família, como disse, e nós temos 284 processos físicos. E a retomada do trabalho presencial está sendo pensada por conta dos processos físicos que estão parados. Mas eu vou dizer com todo o respeito que faltou planejamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso, nessa parte de digitalização dos processos físicos. Isso deveria ter sido feito desde 2015. Agora, passados 5 anos, todos vão correr risco por conta dessa falta de planejamento. Me desculpem a sinceridade. Deveria ter havido a digitalização de todos os processos físicos de Minas Gerais e podermos continuar realizando o trabalho em regime de home office. E ninguém correria risco de vida como vai correr se for retomada a atividade presencial em 3 de agosto deste ano. Eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo. Um desses colegas que faleceu por conta do coronavírus foi meu colega de faculdade e depois colega de magistratura. E o outro foi meu colega de magistratura e trabalhávamos em salas vizinhas, uma da outra. E não vejo com tranquilidade que o trabalho presencial vá ter a segurança que o tribunal acha que vai ter, principalmente no interior. Eu duvido que os juízes, os advogados, os membros do Ministério Público, os defensores públicos, os funcionários, as partes, testemunhas, peritos, etc., vão ficar tranquilos de ficarem fechados dentro de uma sala de audiências para decidir-se um processo. Não há a mínima garantia para quem quer que seja. E essa retomada das atividades presenciais, eu acho que é extremamente perigosa. Eu acho que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também os outros tribunais deveriam repensar esse planejamento e providenciar com a maior rapidez possível a digitalização dos processos físicos e continuarmos trabalhando em regime de home office. Essa é que é a solução que eu venho propondo desde 2015. Aliás, eu comecei a escrever sobre processo digital desde 2005, 2006, por aí. E escrevi vários artigos falando no processo digital. Eu me lembro de ter visto
há poucos dias um artigo grande, comprido, de muitas páginas, sobre o processo digital. Esse artigo foi escrito em 2008, 2008, ou seja, há 12 anos atrás. E eu vi somente em 2015 aparecer o PJE e assim mesmo, sem nenhuma preocupação com a digitalização dos processos físicos. Então, meus amigos e minhas amigas, e principalmente meus superiores hierárquicos que dirigem agora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu acho que vai morrer muita gente, principalmente no interior. Já faleceram 2 só aqui em Juiz de Fora. Em Belo Horizonte faleceu um advogado muito famoso e há muitos outros casos de advogados que estão com coronavírus. Os advogados estão passando por muita dificuldade financeira mesmo, porque eles precisam do andamento não só dos processos físicos que estão parados, como também do andamento dos processos digitais, muitos dos quais estão travados. Então, meus amigos e minhas amigas, eu acho que é hora de repensar-se o que está sendo decidido de cima para baixo pelo CNJ. Os membros do CNJ têm todos os recursos médicos possíveis. Em Brasília, em Belo Horizonte, os recursos também são muito grandes. Se alguém contrair o coronavírus, terá atendimento de alto nível. Mas no interior não existe isso. Não existe isso. Eu estou falando em nome próprio, que eu sempre faço isso. Eu não uso o nome de quem quer que seja para fazer minhas afirmações. E eu acho que posso falar também em nome de todos aqueles, principalmente do interior, que se adoecerem vão morrer mesmo. Porque não há o mínimo recurso e o falecimento desses 2 colegas que estavam advogando, colegas aposentados que estavam advogando, que receberam todos os recursos possíveis aqui em Juiz de Fora e vieram a óbito sem nenhuma chance de sobrevivência. Assim, neste dia de hoje, em que me parece vai ser apresentado pelo ilustre presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai ser apresentada a resolução que trata da retomada dos serviços presenciais. Eu acho que tem que chegar junto esta fala que é de um juiz que há 32 anos serve aos jurisdicionados da forma mais idealista e da forma mais eivada de boa vontade que se possa imaginar. Mas eu tenho que levar esta palavra de ponderação para que não venha mais ninguém a morrer por conta do coronavírus, ninguém que seja da área forense. Isso com todo o respeito que eu falo às pessoas das outras áreas. Mas como estou tratando do assunto da retomada dos trabalhos presenciais na área forense, eu tenho que falar nas pessoas da área forense.
Então fica esta minha fala, dirigida principalmente ao ilustre presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes. Espero que levem a ele esta minha fala, porque eu vou inserir no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais esta minha fala, no setor Fale com o TJMG, que é uma linha direta entre os cidadãos e as pessoas em geral e a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom dia para todos e que pratiquemos a quarentena. Eu e minha esposa Vera Lúcia estamos de quarentena há 4 meses. Há 4 meses. E por isso estamos vivos até hoje. Não queremos correr risco, porque nós estamos no grupo de risco. E se ficarmos a facilitar, infelizmente, os nossos parentes, nossos entes queridos e nossos amigos não nos verão nunca mais. Essa é que é a verdade e que tem que ser dita.